gente? Pronto, acho que a gente parou exatamente nesse ponto aqui, em que nós falávamos sobre as curas de obsessões, né? Vou colocar para gravar aqui, Arnaldo, vamos lá. Pois bem, gente. Boa noite para todos. Agora sim conseguimos operar. Arnaldo, Bianca, Claire, Corineide, Daniel, Setúbal, Linda, Miriam, Marcelene, Marta, Nádia, Sérgio, Vanderlei e Vilma. Muito bom estar com vocês aqui, com o companheiro de Portugal, que é o Setúbal. E nós vamos dar continuidade hoje ao estudo da semana passada, que foi sobre evocações, tá? Na ocasião, só fazendo um retorno aqui breve, a gente foi falando, mostrando exatamente como Kardec trata da questão das evocações no Livro dos Médiuns. E nessa parte a gente mostrou, inclusive, que ele intitula o Livro dos Médiuns como Guia dos Médiuns e dos Evocadores, né? Então, o que mostra que, na verdade, na época, a prática das evocações era tão comum e aqueles que lidavam com evocações eram tão comuns que ele dedica o livro também aos evocadores, tá? A gente não tinha figura de doutrinador, dialogador com o espírito, nada disso. Era evocador mesmo, a denominação que Kardec dá. E, na verdade, a gente foi mostrando também esses outros dois slides mostram isso, que a prática de Kardec mais comum na época, na verdade, eram as evocações, que as comunicações espontâneas elas eram exceção. Tanto assim que ele chama a atenção para isso em diversos pontos, como a gente pode depreender da apreciação do Livro dos Médiuns, tá? Tanto ele recomendava as evocações, e tanto ele achava que era um método válido, que ele dedica todo o capítulo do Livro dos Médiuns ao estudo das evocações, tá? Então, a gente viu isso também e fomos, então, para a apreciação das finalidades que nos poderiam mover para a escolha das evocações como método, né? E a gente viu que é possível evocar os espíritos para diversas finalidades, por simples curiosidade, para buscar proteção espiritual, seja em trabalho espiritual, seja para outras situações, para buscar a instrução com os espíritos amigos, para qualquer tipo de solução de problema, e lembrando que, naturalmente, conforme a seriedade das questões e de quem evoca, espíritos sérios já não podem acorrer ao pedido, para buscar instruções com espíritos diversos, para ter auxílio moral, energético e espiritual, nós vimos isso aí, e na sequência, para tratamento dos encarnados, em apresentações públicas, e aí citamos aqueles momentos de cirurgias espirituais, de pinturas mediúnicas, para a obtenção de entes queridos, e aí lembramos das cartas consoladoras que Chico Xavier fazia a partir de Uberaba, e também para a cura de obsessões, que na atualidade nós chamamos de reunião de desobsessão. Mas Kardec, na época, chamava de cura de desobsessões. Pois bem, aí na sequência, nós vamos perceber o seguinte: quais são as recomendações necessárias para que se trabalhe com evocações, tá? Não é todo médium que é apto para ser utilizado em momentos de evocação. A gente costuma cometer esse equívoco não só em relação ao processo de evocação, como em relação a outras tantas possibilidades. Até mesmo na psicografia, a gente acha, às vezes equivocadamente, que basta que o indivíduo seja médium psicógrafo para receber todo tipo de comunicação na psicografia. Acontece que Kardec esclarece lá no capítulo dos médios especiais as diversas especialidades ou as diversas características que os médios podem apresentar. E que se nós desejarmos obter comunicações desse ou daquele tipo através de um ou outro médium, sem que esse médium possua a característica desejada, nada feito, tá? Por isso que, para que a evocação tenha sucesso, para que as evocações tenham sucesso, dependendo da finalidade com que se evoca os espíritos, é necessário que observemos algumas características. Que características são essas? Primeiro, algumas recomendações, perdão. Que recomendações são essas? Primeiro, as características mediúnicas específicas. Será que o médium, ou que os médios que temos à disposição para realizar evocações, são aptos para tanto? Tá? Por exemplo, cartas consoladoras. Muitos médiuns acham que são capazes de produzir as cartas consoladoras. Mas será que eles são médiuns para evocações? Será que eles estão dotados de flexibilidade, da capacidade de médium flexível e da condição de médium positivo propostos por Kardec? Flexível para poder se ligar a diversos tipos de espírito com maior facilidade. E positivo para que consigam obter informações precisas, informações como datas, como nomes, como endereços, como apelidos, como
dramas íntimos, coisas que só 2 ou 3 pessoas sabem. Então, se o médium não tiver essas características específicas, de nada adianta evocar os espíritos para certos tipos de comunicações e buscar por ele o que se deseja. Se eu desejo me comunicar, por exemplo, com alguém ou um historiador. Se o médium não for historiador, Kardec diz isso, nada feito. Tá? Ele não terá facilidade para poder traduzir o pensamento do espírito que pensa dentro daquela forma, dentro daquele tipo de conteúdo. Tá? Além das características mediúnicas específicas, é preciso lembrar que todos os espíritos podem ser evocados, é verdade. São Luís é muito claro para Kardec dizendo isso. É possível evocar todos os espíritos, até mesmo os espíritos encarnados. Né? Até mesmo aqueles que já estão encarnados. Aliás, dizia São Luís para Kardec, muitos desses que foram evocados por Kardec estavam encarnados, tá? Mas só lhes era possível atender ao chamado em momentos específicos, porque a condição de encarnação naturalmente limita o vai e vem do espírito. Tá? Então, assim, apesar de todos poderem ser evocados, não significa que todos vão atender aos apelos. Primeiro, porque eles podem não querer. O espírito também é gente, o espírito também tem vontade. Tá? Então, da mesma forma como nós podemos ser chamados para estar ou em tal lugar ou em qual lugar e não querermos ir por conveniência, por julgar que a nossa presença lá será desnecessária, ou até mesmo por entender que o chamado não é um chamado sério, então eu posso não querer me submeter a determinadas condições, o Espírito também pode dizer assim, não, vocês me chamaram, mas eu não tenho interesse em atender, tá? Eu não tenho interesse em estar presente nesse local. Então, a vontade do Espírito também conta nesse particular. Né? Miriam diz aí, né? Tinha dúvida justamente quanto a isso. Pois é. Segundo, às vezes os Espíritos estão em algumas tarefas específicas que os impedem de comparecer. Né? Que podem ser tarefas aqui mesmo na Terra, né, em assistência espiritual a algum local, a alguma pessoa, que podem ser tarefas também ligadas no próprio mundo espiritual, como pode até ser em outros planetas. Né? O trânsito de um planeta para o outro, para alguns espíritos, é algo muito tranquilo, não há tanta dificuldade como a gente pode imaginar. E, às vezes, o espírito não está em condição de falar. Tá? A gente pode também evocar um espírito que não tem a condição de se manifestar, que esteja no desequilíbrio profundo, tá? Por exemplo, e cuja manifestação não traria benefício nem para ele, nem para as pessoas que estejam presentes. Então, apesar de todos os espíritos poderem ser evocados, nem todos podem aceitar a evocação ou comparecer ao local evocado por conta desses fatores. Aí Arnaldo diz assim: para que ocorra a comunicação, deve ter as seguintes condições: desejo do espírito, faculdade mediúnica do médium e permissão divina. Né? Arnaldo, permissão divina. Permissão no sentido de consentimento, não de determinação. Às vezes a gente pensa na permissão divina como se fossem mandamentos, né? Como se Deus estivesse ali mandando, ordenando. Mas a permissão divina é muito mais o consentimento, né? É o deixar que as coisas aconteçam, muitas vezes em respeito ao livre-arbítrio de cada um. Então a gente pode dizer, poderia também resumir dessa forma, e dentro disso aí, desdobrar em outras possibilidades, né? É possível, amigo, evocar espíritos encarnados? É possível sim, tá? Nós falamos disso, inclusive, na semana passada, citando o exemplo do livro Evocando Espíritos, de Lamartine Paiano Júnior, citando o exemplo de Carlos Bernardo Loureiro, aqui da Bahia, que também realizou a evocação de espíritos encarnados, e nesse caso, eles sabiam que os indivíduos estavam encarnados, tá? Há situações em que você pode evocar, por exemplo, um escritor do passado, e esse escritor está encarnado, tá? Então, ele pode comparecer se tiver no momento de desprendimento do corpo, não há problema nenhum. A grande questão é a vontade do espírito de ter possibilidade de estar suficientemente desprendido do corpo no momento para poder se manifestar onde ele é evocado. Mas não há óbice. Kardec, inclusive, fez isso. Tá? Nós discutimos isso na semana passada, o Arnaldo lembrar do céu eterno, né? E não tem dificuldade nenhuma. É possível assim. Porque, embora encarnado, continua sendo espírito. Tá? Continuando aqui. Aí Kardec diz no item 275 do Livro dos Médios, no capítulo que trata exatamente das evocações. Se bem que o estado de encarnação não constitua obstáculo absoluto, pode representar um impedimento em certas ocasiões, sobretudo quando aquela se dá nos mundos inferiores, ou seja, quando a encarnação do espírito evocado se dá em mundos inferiores,
e quando o próprio espírito ainda está pouco desmaterializado. Nos mundos superiores, naqueles em que os laços entre o espírito e a matéria são muito fracos, a manifestação é quase tão fácil quanto no estado errante. Tá? Mais fácil, em todo caso, do que nos mundos onde a matéria corpórea é mais compacta. Olha que interessante, né? Então, Kardec diz assim, que o estado de encarnação é um obstáculo, mas não é um obstáculo absoluto. Tá? Então, os espíritos podem, em algumas situações, se apresentar assim. Arnaldo vai dizer, quando encarnado e evocado, a personalidade que emancipação da alma pode se defender do corpo físico. Aí o que acontece? Embora a encarnação pode constituir um obstáculo, né? Isso não impede que os espíritos se comuniquem. Aí ele diz que se esse espírito evocado estiver encarnado no mundo inferior, o que mostra essa facilidade que existe, né? essa possibilidade que existe, e se ele estiver pouco desmaterializado, o atender ao chamado será mais difícil. Porém, se o espírito estiver encarnado em mundo superior ao da Terra, a manifestação é quase tão fácil quanto o estado errante, ou seja, é quase tão fácil ele atender ao nosso chamado como se estivesse na erraticidade aqui do planeta Terra, tá? Então está bem claro aí, não tem dificuldade nenhuma da gente entender isso, embora alguns de nós ainda, alguns colegas, alguns companheiros nossos de doutrina defendam e sejam contra a evocação, mas está muito claro aí na fala de Kardec. Deixa eu tentar entender o que o Arnaldo disse aqui. Evocação de espíritos. Quando encarnado é evocado, a personalidade que se emancipa em sono pode desprender-se do corpo, que é evocada. Então, suponhamos que eu tenha sido lá, sei lá, Joãozinho da Adelaide, que é aquele pseudônimo lá do Chico Buarque, né? Se alguém evocar o Joãozinho da Adelaide, quando me desprender, eu vou atender na condição de Joãozinho da Adelaide e não na condição de Pedro Caminho. É isso mesmo, Arnaldo. Tanto o corpo físico como o perispírito são menos densos nesses planetas e por isso, nesses planetas estão em condição melhor do que a Terra e por isso o evocado acaba tendo a melhor condição de atender ao chamado que lhe é feito. Tá? Vamos então continuar. Ainda aqui nas nossas recomendações. Então é preciso observar as características mediúnicas específicas, né? A condição do espírito, a natureza do médium, tá? Se o médium se presta ou não aquele trabalho, a natureza do espírito, porque às vezes também a gente a gente pretende obter, a gente imagina, por exemplo, que determinado espírito que animou uma personalidade conhecida, pelo simples fato de ser uma personalidade conhecida, de ser um indivíduo notável ou de notório saber, de notório conhecimento, notória contribuição ao mundo, é alguém que esteja bem no mundo espiritual ou que esteja em condição de equilíbrio tal que lhe permita a fácil comunicação, quando a gente sabe que uma coisa não leva necessariamente a outra. O desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento das ideias não corresponde necessariamente ao desenvolvimento moral. Cleves aqui que vai ter que sair, tirou alguns fortes, pode dar raiva e mal pensei. Boa noite, Cleves. É uma pena, né? Como vai ficar gravado aí, você vai participar com certeza. Né? Fica com Deus e vai lá. Olha aqui. Vamos continuar. E aí Kardec é muito claro aqui, gente, nesse ponto, quando ele diz o seguinte. Peraí, eu acho que ele deu um pulo aqui, gente. Só um instantinho. Ele deu um pulo para o final. Vamos voltar aqui. Recomendações. Ok. Tranquilo. Continuamos as recomendações aqui. Olha lá. Natureza do meio que se faz a vocação também deve ser observada. Olha aqui, existem, por mais que às vezes a gente tenha um médium à disposição com a característica da vocação, por mais que a gente tenha que o espírito até tenha interesse em se comunicar, às vezes nós fazemos mergulhados em um meio que é completamente inóspito, contrário como é que eu diria, que oferece resistência à comunicação mediúnica, tá? Imaginemos que eu esteja entre pessoas céticas e que o médium não tenha defesas psíquicas suficientes para poder resistir às vibrações que o ceticismo acaba emanando para ele. Então, isso vai oferecer uma resistência, tá? O meio também tem que ser um meio acessível, um meio que favoreça a comunicação, que favoreça a delicadeza do processo. E é preciso também entender que tem médicos que têm facilidade maior em se comunicar com determinado espírito. Então, a gente imagina, por exemplo, Chico Xavier.
apesar de toda a flexibilidade do Chico, com certeza era maior, muito mais fácil para ele ser intermediário de Emmanuel do que qualquer um dos outros espíritos. Tá? Nós também temos nossas afinidades pessoais, nossas facilidades, e os espíritos que estão mais intimamente vinculados a nós, naturalmente terão maior facilidade de se comunicar. Às vezes a gente evoca um espírito que, no primeiro momento, ainda que o médium seja um médium flexível, um médium para evocações, no primeiro momento, a comunicação que vai se dar com o médium pode não ser suficiente para atender o que se precisa. Então, será preciso, talvez, evocar o espírito outras vezes para que se vá estabelecendo uma vinculação mais específica, uma vinculação mais estreita entre médium e espírito, para que só depois de um tempo, de alguns dias de contato, seja possível, nessa aclimatação psíquica de um ao outro, né? Tanto do médium ao espírito quanto do espírito ao médium, a comunicação acontecer de forma mais adequada. Né? Não é à toa que a gente, quem é médium ostensivo, para a psicofonia, sabe um pouco disso, não é à toa que muitas vezes, antes da reunião mediúnica, sobretudo de socorro espiritual, alguns casos em que os espíritos que serão atendidos são atraídos ao médium 2 dias, 3 dias antes, para poder permitir essa ambientação psíquica, digamos assim. Tá? E não é à toa também que alguns médiuns que acabam desempenhando tarefas específicas na psicografia, sempre que aparece um espírito novo para psicografar, normalmente ficam durante um tempo fazendo exercícios, fazendo testes para poder realizar essa identificação psíquica. Tá? Exatamente por conta dessa questão da facilidade de comunicação do espírito. Tá? Olha aí o item 276, Kardec vai dizer: com o tempo, o espírito estranho se identifica com o do médium e também com aquele que o chama, ou seja, com aquele que faz a evocação. Posta de parte a questão da simpatia, entre eles se estabelecem relações fluídicas que tornam mais prontas as comunicações. Então, quanto mais a relação fluídica é estreita, mais rapidamente as comunicações acontecem. Por isso é que uma primeira confabulação nem sempre é tão satisfatória quanto for de desejar e que os próprios espíritos pedem frequentemente que o chame de novo. Olha que legal. Né? Exatamente o que nós estávamos dizendo. O espírito que vem habitualmente está como que em sua casa. Fica familiarizado com seus ouvintes intérpretes, fala e age livremente. Então, às vezes, numa terceira, numa quarta evocação, quando há maior familiaridade, quando há maior identificação do espírito com o médium, com quem evoca, com o grupo, o processo acontece sem muitos embaraços. Na comunicação existe uma interpenetração fluídica, verdade. Por isso, a necessidade de aproximação do espírito com o médium. Pois é, Arnaldo, né? Alguns vão chamar de interpenetração psíquica, né? Que é, inclusive, que muitas vezes causa a impressão de que é uma incorporação. Não é isso? Porque, principalmente com o médio vidente. Às vezes o médio vidente vê de tal forma a identificação entre o espírito e o médium, que essa interpenetração psíquica, essa comunhão de energias, que dá-se a impressão de que é uma verdadeira incorporação, quando em verdade não há. Então é preciso haver essa identificação fluídica e essa identificação psíquica também, para que a comunicação aconteça da forma mais adequada possível. Continuemos aqui. Vamos lá. Né? Um outro recurso que se pode utilizar é a consulta aos espíritos instrutores. Então, antes de evocar diretamente o espírito, Kardec fazia muito isso, né? Perguntava a São Luís ou a quem estivesse presente se seria possível evocar aquele espírito. Tá? E aí, naturalmente, se tratando de um instrutor, de alguém já conhecido, de um espírito com quem nós temos familiaridade, ele terá a condição de dizer, olha, é possível hoje, é possível ou não é possível. Então, hoje é possível, outro dia é possível. Né? Então, não há dificuldade nenhuma. Isso também pode ser uma ferramenta utilizada para nos salvaguardarmos contra possíveis, inclusive, mistificações. Tá? E aí que está. Surge aquela dúvida, né? E como é que a gente pode atestar a identidade dos espíritos que se comunicam? Será que é ou não é aquele espírito que se comunica? Kardec tanto se preocupou com isso que, veja aí, no capítulo 24 do Livro dos Médiuns, ele propõe o tema da identidade dos espíritos. Curiosamente, é o capítulo imediatamente anterior ao capítulo das evocações. Então, ele primeiro trata do problema da identidade e nos fornece meios e esclarecimentos para lidarmos com esse problema, para lidarmos com a identidade dos espíritos. Depois trata das evocações e, na sequência, no capítulo 26,
sobre as perguntas que se podem fazer aos espíritos. Então, ele dá fato e queijo para a gente, né? Nos coloca no caminho do entendimento de como identificar são se não são os espíritos, nos coloca no caminho de fazer as evocações e depois nos ensina que tipo de pergunta nós devemos propor aos espíritos e quais são os assuntos, como perguntar e o que perguntar, certo? Então, está tudo aí em Kardec. Vamos lá. Na sequência aqui. Olha que interessante, né? Dentro do capítulo das evocações, Kardec nos diz que é possível fazer evocação de espíritos maus. A princípio pode nos assustar um pouco disso. Antes disso, Arnaldo. Pedro, dúvidas e o dedo não para. Emmanuel, o Consolador, fala da educação psíquica do medo. Pode nos falar sobre isso? Esse livro Consolador é um livro bastante interessante, ao mesmo tempo complicado. Os emanuelistas talvez não gostem muito do que eu vou dizer, mas é nesse livro Consolador que Emmanuel, por exemplo, é contrário às evocações. Né? Ele diz que não devemos evocar os espíritos, que evocar os espíritos é um erro. Né? Dentre outras afirmações que são um pouco temerárias. Mas e com a qual, naturalmente, eu não concordo, porque é algo completamente discordante da proposta de Kardec. Mas olha lá, educação psíquica do médium. Olha aqui. Se a gente pensar no psiquismo do médium, lembrarmos, vamos lá, se a gente pensar que a mente do médium digamos assim, o principal material com que ele lida no processo mediúnico, né? E que, naturalmente, é preciso cultivar uma higiene da sua mente para poder não apenas se precaver contra as interferências menos felizes, como também oferecer um campo positivo, um campo saudável, para que as mensagens, as comunicações aconteçam e fluam da forma mais adequada. A gente vai entender que essa educação psíquica, que a educação psíquica que Emmanuel se reporta, caminha bem nesse sentido. Né? A educação das forças mentais. Né? É o cultivo dos bons pensamentos, o cultivo da higiene mental, para permitir que a mediunidade possa produzir do melhor possível. Né? Eu acho que é bem por aí. Bianca diz assim, na evocação do espírito, não corremos o risco de evocar os obsessores? Depende, viu, Bianca? Será que é um risco evocar obsessores? Olha aí. Kardec fala de evocação de espíritos maus, que para algumas pessoas pode parecer estranho. Mas numa reunião de desobsessão, o que nós fazemos é evocar espíritos maus. Né? Os espíritos que a gente, às vezes, tenta dourar a pílula, né? Dizer, espíritos menos felizes, espíritos equivocados, espíritos isso, aquilo. Mas Kardec é direto e objetivo. Espíritos maus, espíritos que estão dedicados à prática do mal. Né? Então, assim, na verdade, evocar espíritos maus não é um risco quando quem evoca, evoca com o fim de esclarecer e quando quem evoca está preparado para isso. Mas nós falamos isso com o alimento, que nem todo médico está apto para a evocação. Isso já foi dito aqui. Então, olha o que Kardec diz aí no item 278 de O Livro dos Médiuns. Uma questão importante se apresenta aqui, a de saber se há ou não inconveniente em evocar maus espíritos. Olha a resposta de Kardec. Isso depende do fim que se tem em vista e do ascendente que se possa exercer sobre eles. Então, Kardec propõe duas condições. A finalidade da evocação e a nossa ascendência sobre esses espíritos. Tá? O inconveniente é nulo quando são chamados com um fim sério, qual o de os instruir e melhorar. É, ao contrário, muito grande quando chamados por mera curiosidade ou por divertimento, ou ainda quando quem os chama se põe na dependência deles, pedindo-lhes um serviço qualquer. Olha que coisa interessante. Né? Se a gente chama com um fim sério, por exemplo, o fim de instruí-los, de esclarecê-los, de ajudá-los a se melhorar, que é exatamente o que se faz nas reuniões de obsessão, problema algum. Kardec é muito claro. E isso é importante porque nos dias de hoje nós vemos tantos companheiros que fogem da tarefa desobsessiva, como se trabalhar com reunião de desobsessão fosse algo assim muito difícil para espíritos puros, perfeitos. Né? Se fosse depender disso, não ia ter desobsessão em canto nenhum, porque para nascer quem é perfeito aqui nesse mundo. Mas o que é que acontece? Ivone Pereira, inclusive, na década de 70 já, ainda na década de 70, já reclamava disso, dessa inclinação dos espíritos a não realizar desobsessão, dizendo, inclusive, quando as recomendações de Jesus é que ressuscitemos os mortos.
E quem são os espíritos obsessores? Senão aqueles que estão mortos no ódio, né? Mortos no desejo do bem, que se conservam, apesar da morte, vinculados a antigos desejos de vingança. Então, a tarefa desobsessiva não apenas é válida, como talvez seja a tarefa espírita por excelência. Aquilo que mais de especial e de mais próprio, característico, o espiritismo pode proporcionar para esses espíritos. Tá? Agora, quando a evocação é feita por mera curiosidade e por mero divertimento, o inconveniente é terrível. Tá? Porque você pode abrir brecha a um processo obsessivo de longo curso sem necessidade nenhuma. E aí a ressalva maior ainda, que o que é pior, diz Kardec, quando se quem os chama a esses espíritos inferiores se coloca na dependência deles, perdendo-lhes um serviço qualquer. Quantos casos a gente não conhece aí de obsessões por encomenda? Né? Essa designação é dada por Carlos Bernardo Loureiro no livro A Obsessão e seus Mistérios. Obsessão por encomenda. Quando eu contrato um espírito para fazer um serviço para mim, especialmente quando é para perseguir outra pessoa. Então aí se estabelece entre quem pede, quem evoca e o espírito que atende um vínculo que é muito difícil de você desfazer. Vamos lá. Linda diz assim: sou iniciante no Espiritismo, gostaria de saber se no Evangelho Lunar, nas nossas orações, podemos pedir proteção. Não só podemos, Linda, como devemos. Ajuda ou orientação aos nossos pais encarnados. Aí vamos lá. A grande questão é a seguinte: muitas vezes a gente pode chamar esses espíritos, pais, entes queridos desencarnados, na expectativa de que nos ajudem na resolução de algumas questões. Mas será que esses espíritos estão em condição de nos atender e nos ajudar? Será que se nós, ao nos dirigirmos a eles, nós não estaremos criando, levando sofrimento para eles, exatamente por eles se reconhecerem em uma condição de não poder ajudar? Será que isso não contribuiria, talvez, para o surgimento de um processo obsessivo, ainda que involuntário, porque as obsessões involuntárias acontecem? Daí porque o melhor será, Linda, fazer o quê? Ao invés de chamá-los especificamente, pedir a Deus que os ajude e solicitar dos amigos espirituais, aqueles que estiverem em condição, que atendam às nossas necessidades. Tá? Eu acho que seria a medida de maior segurança nessa situação. O que é que Arnaldo diz aqui? É o caso das pessoas que propõem trabalho de trazer o amor 3 dias, ganhar dinheiro, arrumar emprego também, viu, Arnaldo? Porque, veja, um espírito que se sujeita a esse tipo de coisa pode até não ser um espírito necessariamente mau, mas é no mínimo um espírito ignorante. Né? Espírito que se presta a esse tipo de coisa, a dizer que vai trazer o amor em 3 dias. Eu conheci até uma dessas pessoas que trabalha com isso que me disse assim: eu garanto até trazer, agora se vai ficar é outra coisa, né? Então, isso aí é bem interessante, né? Se vocês observarem, a promessa é: trago de volta em tantos dias, mas a garantia da permanência não existe. Às vezes eles querem nos ajudar, podem nos atrapalhar, podem sim mesmo. E isso frequentemente acontece. Quantas vezes a gente, querendo ajudar uma pessoa, atrapalha? Principalmente quando a gente se mete a dizer à pessoa que deve fazer da própria vida. Né? Então, às vezes a pessoa nos pergunta, nos traz para mim e pergunta: o que é que eu faço? Aí a gente fala à pessoa o que a gente faria se tivesse na situação da pessoa, só que a gente não está. Primeiro ponto. Segundo, que autoridade nós temos de dizer à pessoa o que fazer? Tá? Terceiro, se nós tivéssemos lucidez suficiente, nós não diríamos à pessoa o que fazer. Então já mostra que o caminho é errado. Então, se a gente também quer ajudar, às vezes atrapalha, que dirá os espíritos, tá? Então, isso pode realmente criar um embaraço, tanto para o espírito quanto para aquele que chama o espírito para si. Tá? Por isso, penso, acho que tudo depende de nossa intenção. Mira, depende de nossa intenção, mas também depende de nossa, digamos assim, acuidade, de nosso cuidado. Porque até diz o ditado que de boa intenção o inferno está cheio. Né? Não adianta nada ter boa vontade se a gente não tem conhecimento, esclarecimento e atenção para lidar com os espíritos. Por mais que eu queira sinceramente ser ajudado, eu posso, por conta da minha ingenuidade, ser atendido por um espírito inferior que queira me enganar. Né? Então, a boa intenção por si só não nos garante tudo, não. Vamos lá. Então, veja. Kardec diz que sim, que é possível evocar os espíritos maus. Olha outro estudo que ele faz nesse capítulo. Ele fala das evocações com interesses particulares. Olha que interessante. Será que nós podemos evocar os espíritos para atender interesses particulares? Aí vamos lá. Primeiro ponto a se observar. O interesse de quem evoca. Item 273. Que não acedam a esse desejo, senão, vamos lá. O que a gente está dizendo aqui para os médios? Muitas vezes, nós procuramos os médios querendo
resposta dos inscritos para questões particulares, tá? Isso pode acontecer? Pode. Será legítimo ou não? Depende da circunstância, tá? Eu me recordo muito de Divaldo Franco afirmar uma vez que foi preciso a ele fazer uma triagem mais efetiva na Mansão do Caminho, na Mansão do Caminho para as pessoas que falavam com ele, e muitas vezes as pessoas o buscavam na perspectiva de ter respostas esdrúxulas, do tipo assim, será que eu devo casar com fulano? Será que eu devo trocar de carro? Será que a marca tal do carro é melhor? Então, coisas assim, será que eu devo fazer uma viagem? Enfim, são interesses que são esdrúxulos, né? Agora, existem interesses que são legítimos, existem questões, conflitos, dramas pessoais que são legítimos. Então, esses de fato, é viável, tá? Buscar. Claro que o médico precisa ter muito cuidado. E a Kardec faz a recomendação para o médico que os médios ou que o médium não aceda a esse desejo, senão com muita reserva, se trata de pessoas de cuja sinceridade não estejam completamente seguros e que se acautelem das armadilhas que lhe possam preparar as pessoas malfazejos. Ainda tem isso, né? Eu já vi casos de gente que propõe para a evocação nome de cachorro, tá? E que, como o médium não é perfeito, acaba muitas vezes trazendo alguma mensagem, alguma informação, e a gente sabe que aquilo ali foi uma tentativa de engodo, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. O médico tem que se precaver contra isso, né? Tem que ter muita reserva, tá? Arnaldo lembra aqui, Camille Flammarion adentrou a doutrina espírita com interesses particulares, querendo obter confirmação de suas pesquisas em astronomia, após compreender a seriedade da doutrina e de Kardec. Tornou-se espírita convicto. E não apenas espírita convicto, como produtor de livros maravilhosos que nós bem conhecemos na literatura espírita, né? Como Urânia e outros tantos, tá? Como A Morte e Seus Mistérios, e assim vai. Vamos lá. Continuando. Vamos lá. Que a tais evocações torna Kardec a dizer os médios não se prestem sob fundamento algum se perceberem um fim de simples curiosidade ou de interesse e não uma intenção séria da parte do evocador, que se recusem a fazer qualquer pergunta ociosa ou que saia do âmbito das que racionalmente se podem dirigir aos espíritos. Olha aí, As Forças Naturais Desconhecidas também, esse livro. E outros, né, Arnaldo, que o Flammarion tem. Veja como Kardec ele é categórico, né? Se o médium perceber, se o médium suspeitar que a finalidade de quem evoca é de simples curiosidade, se o médium percebe que há qualquer outro interesse escuso, o médium deve se abster, tá? Não deve se sujeitar a esse tipo de coisa, por uma questão de segurança, tá? De segurança própria de se preservar. Prossigamos aqui. Olha que interessante, né? Kardec chega mesmo a dizer que é muito importante, no momento da evocação, a presença da pessoa que evoca, ou seja, daquele que busca a si o espírito. Convém igualmente que só com muita prudência se façam evocações na ausência das pessoas que as pediram, sendo mesmo preferível que não sejam feitas nessas condições, visto que somente aquelas pessoas, ou seja, as pessoas que pediram a notícia, a evocação, se acham aptas a analisar as respostas, a julgar a identidade, provocar esclarecimento, se for oportuno, e a formular questões incidentes que as circunstâncias indicam. Olha que interessante aí, né? Ele chega a recomendar que os médios não façam a evocação sem a presença daquele que evoca, para que ele seja mais um que ateste a identidade do espírito, que confirme e que possa até fazer outras perguntas que esclareçam pontos que tenham ficado obscuros. De Jorge, de Osasco, São Paulo. Eu tenho uma dúvida. Pedir para um médium trabalho, por exemplo, de fazer reacender um relacionamento em que houve desinteresse do lado feminino seria um mal? Ô, ô Jorge, me diga uma coisa. O que é que você acha? Você acha que alguém tem realmente essa capacidade de fazer reacender um relacionamento em que há o desinteresse do lado feminino ou masculino? Honestamente, me diga o que é que você acha, né? É claro que não, meu querido, porque são questões que dizem muito, que dizem em relação muito às duas pessoas. E outra, como é que eu posso, a pretexto de amar alguém, pretender obrigar a pessoa a me amar, né? Pretender obrigar a pessoa a gostar de mim, pretender hipnotizar a pessoa para não sair de perto de mim. Isso mais me parece um capricho, né,
de um amor mal resolvido, me parece mais um capricho de um amor mal trabalhado do que propriamente a manifestação de alguém que ama. Tá? Como lembra Arnaldo aí, o amor liberta, o amor não escraviza. Tá? E qualquer tentativa de obrigar as pessoas a se manterem numa relação que elas não querem, por mais que elas estejam certas ou erradas, é um problema delas, vai revelar um interesse escuso, um interesse baixo. E espíritos que se propõem a esse tipo de coisa não são espíritos superiores. Eu digo sem medo de errar. São espíritos que não têm esclarecimento necessário, por isso são espíritos maus, tá? São espíritos maus, porque fazem enganando a quem pede, tá? Fazem enganando a quem pede. Somos escravos, vamos lá. Agredir o livre-arbítrio é sempre um erro. Certo, Arnaldo? Sempre, sempre, sempre. A agressão ao livre-arbítrio é sempre um erro. E o que isso seria, de fato, é uma agressão ao livre-arbítrio, né? Digamos que um espírito utilizasse até hipnose para uma pessoa e tentar convencê-la a permanecer com outro. Isso é uma agressão, isso é uma violência, isso é uma forma escusa e indevida de suplantar a vontade do outro. Então, espírito superior nenhum se presta a isso, tá? A fazer trabalhos dessa natureza, de qualquer outra natureza. Continuemos aqui. E aí, chegamos ao final dos nossos slides, deixando aquele tempo para perguntas, com a advertência de Kardec, no item 46 de O Livro dos Médiuns. O melhor meio de se obviar aos inconvenientes da prática do Espiritismo, essa advertência nós trouxemos no início, na semana passada, não consiste em proibi-la, ou seja, em proibir a prática, mas em fazê-lo compreender. O receio imaginário apenas por um instante impressiona, e não atinge a todos. A realidade claramente demonstrada, todos a compreendem. Né? Então, infelizmente, os nossos companheiros da atualidade, que se levantam tanto contra a evocação, meio que estão repetindo Moisés naquela proibição de se chamar os espíritos. Né? Quando, na verdade, nós temos aí tão claramente Kardec falando sobre isso. Nós trouxemos apenas alguns trechos do Livro dos Médiuns. Eu recomendo a que vocês busquem o Livro dos Médiuns, estudem esse capítulo, e que estudem os demais pontos, não só mencionados, como a obra toda, porque a obra é toda ela primorosa, para que a gente possa, ao invés de ter medo e de difundir o medo ou de difundir qualquer tipo de proibição, compreender o Espiritismo, compreender a sua prática e, com isso, ter um pouco mais de facilidade para lidar com o seu conhecimento e com as consequências do Espiritismo. Tá? Diz aí, Kardec e Arnaldo, olha aí, diz Arnaldo. Dependendo do mulher, a mulher vai arranjar um excelente inimigo. Tem mulher que é melhor que vai embora mesmo. Olha ali, a Linda diz aí. Um dia li em algum lugar que uma pessoa que se envolveu com trabalhos da Umbanda para relacionamento amoroso ou outro qualquer, será castigada até várias gerações, sendo os seus descendentes castigados. Olha, Linda, desconheço isso aí. Certamente quem escreveu isso deve ser de alguma igreja protestante aí, viu? Mas isso aí é muito trágico, tá? Não é bem por aí não, tá bom? Cada caso é um caso, mas eu volto a dizer que eu acho completamente inconveniente essa história de você querer obrigar a pessoa a fazer trabalho que os espíritos superiores não se prestam a isso, tá? Não se prestam a isso, tá bom? Eu acho que o pior castigo para essa pessoa é ter a pessoa de volta e comer o pão que ela amassou, como disse Arnaldo aí, tá? Mas olha aí, você falou da aptidão de cada médium quando o dirigente da reunião pergunta em que ano o espírito está e o médium não consegue saber. Eu não falei disso, tá, Linda? Desculpe, Clorineide. Mas a verdade é a seguinte: às vezes o dirigente ou quem está dialogando com o espírito faz até perguntas que muitas vezes não tem necessidade para o momento, né? Que não vai ajudar em nada na condução do trabalho. Ainda que seja uma pergunta pertinente ao contexto, não é todo médico que tem condição de saber em que ano o espírito está, certo? Essa facilidade de pegar detalhes, só médios positivos é que tem. Extraordinariamente, os não positivos também conseguem. E outra, às vezes o foco do processo não é esse, então o médico também não consegue fazer a percepção. Então, não é uma falha do médico, não é um defeito do médico, é uma característica do médico. Às vezes também o espírito não traz informação. Então, o médico tem que saber tudo, tá? O dirigente, o doutrinador, seja lá quem for, tem que ter sensibilidade para entender isso. Setúbal, lá de Portugal. Pedro, nas reuniões de desenvolvimento mediúnico, pode acontecer de os médicos receberem apenas subsofredores? Pode. Agora, eu
pela minha experiência ao longo desses 20 anos, eu tenho percebido o seguinte: existe uma neurose coletiva no movimento espírita, somente em grupos iniciantes, que faz com que os médios acreditem-se incapazes ou inexperientes demais ou não merecedores de receber comunicações de espíritos orientadores. Isso vai gerando um processo de inibição da prática mediúnica, inibição da aproximação desses espíritos, da aceitação dessa aproximação e do oferecer espaço específico para que eles se apresentem. Tá? Então, assim, é possível que haja médios com características mais propensas a esses espíritos? É possível. Agora, quem conduz a prática mediúnica deve também levá-los a aceitar a aproximação desses espíritos e se permitir o processo. Então, às vezes pode haver falha também de quem conduz a iniciação mediúnica. Isso é voltar para a interpretação errônea da Bíblia, que a chegada descendentes. Pois é, Arnaldo. Então, quem não tem nada a ver com a história acaba pagando pelo pato, né? A Igreja Universal também prega que precisa de uma libertação e tal. Não é linda, mas a gente respeita eles, porém a gente compreende de outra forma. Vamos lá, Clorineide. Por que Clorineide se sente competente? Esclarece aí. Como o Espiritismo trataria... Ah, entendi. Você se sente competente na questão da comunicação, né? Mas não se sinta não, minha querida. Não se sinta não. Às vezes a gente idealiza de tal forma a prática mediúnica que a gente não se permite a ela. Parece aquela pessoa, aquele rapaz ou aquela moça que deseja tanto namorar com alguém, mas que idealiza tanto a pessoa que, sem sequer ter tentado, não acha que é impossível, né, namorar com aquela pessoa. Quando às vezes a outra pessoa também quer e só está esperando um ok, né? E a gente se priva de uma oportunidade. É muito melhor a gente tentar e não conseguir do que nunca saber se poderia conseguir porque não tentou. Olha lá. Como o Espiritismo trataria a libertação desta pessoa em questão? Desta pessoa em questão? Que pessoa linda? Esclareça aí que eu realmente viajei agora. Somos todos incompetentes, tá? Na verdade, eu concordo com você, Arnaldo, que estamos todos em aprendizado, né? Mas não somos incompetentes. Né? Nós podemos não ter trabalhado suficientemente certas competências, mas nesse aspecto aí eu não concordo, não. Olha lá. Valeu, valeu. A que fez o trabalho da Umbanda. Olha aqui, Clorineide. Eu acho que Jesus é tão claro quando diz que é o amor cobre a multidão de pecados, né? A gente, às vezes, faz uma série de coisas muito mais movido pela ignorância do que pelo interesse realmente de ser mal, né? De praticar o mal. Então, a nossa intenção também na realização do ato vale, né? Vale. Eu acho que buscar, quando Jesus fala da adúltera, né? Vai no torne e vai errar. Eu acho que não repetir o erro é um caminho. Eu acho que lembrar da condição que nós tínhamos na questão também é um caminho. E eu acho que fazer o bem é a melhor solução. Porque às vezes a gente neurotiza tanto a coisa e acha que fez e que tem que sofrer, que a gente acaba sofrendo. Não pela situação em si, mas pela nossa culpa, né? Pelo nosso sentimento de culpa. Tá? Orar pela pessoa, buscar fazer o possível para que essa pessoa viva bem e, por nossa vez, nos desvincularmos da pessoa, da situação e procurarmos fazer o bem que esteja ao nosso alcance. Se possível dizer algo, a libertação é trabalho da própria pessoa. Verdade, irmão. Você está completamente certo. Solução de esforço próprio individual. A gente pode ajudar até a pessoa em qualquer situação, mas cada um é que tem que trilhar o seu caminho e resolver suas próprias questões. É isso? Pois bem, vamos lá. Perguntas? Temos mais aí algum tempo para as questões. Se não as houver, apesar de termos ainda 10 minutos, nós vamos, com muita tranquilidade, encerrar o estudo de hoje. A gente não precisa ocupar o tempo todo para dizer que o estudo foi proveitoso. Eu acho que nós conseguimos concluir bem. Olha lá. Médios que possuem a faculdade de desdobramento podem ser evocados com maior facilidade? Boa pergunta, né, Arnaldo? Eu acho que pode, né? Tá? Eu acho que pode. Mas aí lembramos aquela coisa, né? Precisa saber se o médium em espírito tem interesse em atender aquele chamado, se o meio é sério, todas aquelas condições que nós tratamos, mas com certeza tem. Eu não tenho dúvida de que o Chico, como encarnado, tinha essa facilidade de se movimentar, dada a extrema facilidade de desprendimento do corpo que ele possuía, tal como a própria média Ivone Pereira. Tá? Como posso saber se estou no caminho certo da evolução? Olha aí, Bianca. A grande questão é, temos
feito o bem, todo o bem possível ao nosso alcance e evitado todo o mal que podemos fazer? Eu acho que essa solução do Espírito Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos é a pedra de toque, tá? Se nós estamos no caminho do bem e temos nos esforçado para sermos pessoas melhores, e temos feito todo o bem ao nosso alcance e evitado todo o mal possível, com certeza estamos no caminho da evolução. Mas o médium não pode ser chamado para desdobramento sem querer? Como assim, Setúbal? O que é que se diz? Não entendi o que é que você quis dizer. A Miriam diz aí, fica se refletindo e as dúvidas aparecem depois. Isso é bom, Miriam, não é ruim, não. A dúvida é sinal de que a mente está ativa e que o raciocínio vai surgindo, né? Mas explique melhor aí, Setúbal, o que é que você quis dizer, tá? Eu não consegui entender bem a sua colocação. Parece aí melhor, por favor. Faça essa forcinha aí para seu irmão. Ok, vamos lá. Pois bem, deixa eu tentar entender o que Setúbal disse, né? O médium não pode ser chamado para desdobramento sem querer. Seja da linda. Deixa eu ver aqui. Os espíritos o chamam para o trabalho espiritual de desdobramento, mas o médium não tem conhecimento. Sim, isso é possível, sim, isso é possível. Aliás, isso muito acontece. Na verdade, por mais lucidez que a gente tenha quando sai do corpo, muito daquilo que a gente vivencia não retorna conosco para a memória dirigida, tá? É até uma proteção que os espíritos realizam conosco. Mas é muito comum também isso. Vamos lá. Linda diz aqui. A minha dúvida é, se alguém errou em se envolver com esses espíritos inferiores, como se libertar desta culpa, uma vez que se arrependeu? Como agora se libertar através do espiritismo? Olha aí, Linda. A gente se libertar da culpa como de todas as outras culpas, né? Não apenas dessa, como de todos os outros processos que podem levar à culpa. Eu acho que o processo da autocompreensão é o melhor remédio, tá, gente? Porque, assim, a culpa ela é um processo destrutivo. A culpa é a atitude daquele que praticou o erro, se arrependeu, mas que de tal forma se pune, né? Se pune, se macera, se julga inferior, que não se permite perceber que o erro também faz parte do aprendizado, tá? Então, essa compreensão do erro como processo de aprendizagem deve estar na mente de quem praticou qualquer ato desse de qualquer outra natureza, né? Aí a fórmula de que nós falamos volta à tona. Fazer todo o bem que esteja a seu alcance, não voltar a cometer o mesmo erro e evitar outros erros de outra natureza, tá? Agora, é, esse processo íntimo de autocompreensão, né, do entendimento de que o erro foi fruto da ignorância, ele não pode faltar. É a reflexão que precisa se repetir. A gente não precisa sofrer para ser feliz, a gente não precisa sofrer para alcançar a felicidade. A gente precisa amar e fazer o bem para alcançar a felicidade. Tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. As perguntas estão chegando. Bianca diz assim, Pedro, a felicidade não é deste mundo pelas expiações. Não é deste mundo. Não é do mundo, mas é da pessoa. Então a gente pode alcançar a felicidade possível. Pretender qualquer coisa de absoluto no nosso estágio é impossível. Amor absoluto, perdão absoluto, unidade absoluta, mas existe uma felicidade possível? Existe. Então por que não conquistá-la? Tá? Então a gente não pode se impor à infelicidade por achar que não pode ser feliz. A gente pode ser feliz. A felicidade é relativa, mas pode. Saindo da ignorância. Eu participo de uma reunião de escola e onde só tem a mim de médio. O dirigente quer mais de uma reunião por semana, mas eu acho muito. O que você acha? Ô, Clarinete, só você que pode saber seus limites, tá? Eu conheço um grupo aqui no interior da Bahia, em Ilhéus, em que acontecem 4 reuniões por semana, tá? E os médios estão lá participando. Eu, particularmente, hoje acredito muito que mediunidade é muito questão de condicionamento, tá? O médico se condiciona. Veja o Chico. O Chico não começou a ficar horas mediunizado da noite para o dia. Aquilo foi acontecendo aos poucos. Ele foi se condicionando, foi se permitindo, né? Então, isso acontece isso pode acontecer. Agora, se você acha que é demais, se o seu limite é uma reunião, então respeite o seu limite, tá? Eu sou muito tranquilo em relação a isso. Agora, se você acha que tem condição, que tem rigor, que dá conta de mais de uma reunião, tranquilo.
Então, é preciso que você analise o seu caso, que você analise a sua situação. Eu sou muito descomplicado com essas questões, tá? Eu acho que a análise tem que ser muito pessoal, tá bom? Vamos lá. Pois é, Arnaldo, pois é, bem por aí mesmo. Tudo bem, entendi. Mas a história do castigo da descendência não é verdade, não é mesmo? Não é verdade. Não é verdade. Você acha que é justo? Até a lei, a nossa lei penal, ela diz o seguinte: ela consagra o chamado princípio da intranscendência, que diz assim, que a pena não pode passar da pessoa do infrator. Ou seja, eu não posso punir o filho pelos atos do pai. Eu não posso punir o pai pelos atos do filho. Se até a nossa lei humana é tão imperfeita e tão falha, consagra esse princípio, que dirá a lei divina? Né? Como é que a gente pode conceber que Deus, sendo soberanamente justo e bom, vai aceitar que se puna a descendência de alguém por conta do erro da pessoa? Né? Nós temos que ter muita atenção para com isso aí. Tá bom, gente? Então vamos lá. Olha que interessante, né? De certa forma, como nós fomos para as perguntas pessoais, a gente acabou fazendo algumas evocações de interesse pessoal, não é, Arnaldo? Pois é, mas é isso mesmo. A gente tem que estar aqui para isso também. A gente tem que cuidar de si. Né? Não há mal nenhum nisso. Se temos dúvida de nossas vidas, a gente tem que buscar também tirar e buscar seguir com mais tranquilidade. Se o castigo atingir o bisneto, que é a reencarnação de que cometeu erro, não deixa de ser compreensível isso da lenda, né? Mas é aí que está. Na verdade, não está atingindo a descendência por ser a descendência. Essa é a questão. Está atingindo a própria pessoa. E outra, se a gente pensar em castigo, está pensando em punição. E ele está dizendo que a lei divina é punitivista, e não é. O processo, a busca pelo aprendizado. Na verdade, quem busca o castigo é o próprio infrator. Se às vezes eu na consciência e se eu mergulho na culpa, a culpa me leva a sofrer, porque eu acredito que só sofrendo é que eu consigo me libertar. Então, mais uma vez, a gente retira de Deus aí esse peso. Não é a justiça divina que está castigando, é o próprio indivíduo que se castiga por acreditar que só daquela forma ele consegue crescer. Mas onde li isso, partiu de uma sensitiva que se diz espírita. Pois é, linda, ela se diz espírita. Falta ela estudar, tá? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Não é assim? Nem todo mundo que se diz espírita é. E tem muita gente que não se diz espírita e é mais espírita do que se diz. Então a gente não tem que ter muito cuidado com os famosos argumentos de autoridade. Mas Pedro Camilo disse isso. Problema de Pedro Camilo. Se você acha que Pedro Camilo disse é errado, então não siga Pedro Camilo. Se o que Pedro Camilo disse contraria Kardec, contraria Jesus, não siga Pedro Camilo, né? Então, a gente não precisa a gente não precisa usar argumentos de autoridade. Tem que aceitar aquilo porque eu sinto que é verdadeiro e não porque fulano ou doutrina disse que é verdadeiro. Semeadura é livre, colheita obrigatória, aflições e causas anteriores, causas anteriores às aflições, como lembra Kardec. Só quero chamar de Kardec, Arnaldo. Olha aí que coisa legal. Como lembra Arnaldo aí, que está consagrado lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom, gente? Eu acho que nós chegamos aí ao nosso ponto, né? Pedro Camilo, primeira vez que participo da conferência. Muito obrigado por todos os esclarecimentos. Ok, Bianca, coisa boa, hein? Espero ver você aqui mais vezes. E acho que tem mais gente nova aí, né? Eu não lembro de Daniel na sala, né? Tem outras pessoas aí presentes, tá? Nós temos hoje aí o Setúbal de Portugal também presente. Na semana passada nós tínhamos lá a Juliana da Itália, nosso amigo lá do Canadá, outro dos Estados Unidos. Então é muito bom a gente ter essa mistura aí, tá? E dizer a vocês aí da minha satisfação, da minha alegria de estar com vocês. Hoje eu estou, inclusive, na casa de um amigo, do Adelma, aqui em Paulo Afonso, porque lá na minha casa a internet está fora do ar desde as 14 horas, então nós procuramos uma alternativa para poder não faltar com o estudo. Na semana que vem eu não estarei fisicamente com vocês, tá? Eu vou tentar, eu não vou nem conseguir, porque no horário do programa eu vou estar voando, estarei saindo de Vitória da Conquista para Salvador. Mas eu vou deixar ao longo da semana gravado o programa, tá? Vou até tentar combinar com o Arnaldo depois. Eu vou fazer um estudo a partir de um texto de um livro mediúnico. Vou passar para o Arnaldo e vou tentar deixar pelo menos meia hora de palavrório gravada para que a partir daí vocês possam fazer a discussão, tá? Se eu conseguir acompanhar pelo celular, tudo bem. Mas se não, vocês não vão ficar sem o estudo, porque o Arnaldo vai estar aí também para ajudá-los nessa nossa proposta. Tá bom, gente? Foi um prazer muito grande estar com vocês.
Arnaldo, eu sei. Eu vou tentar falar com você durante a semana, tá? Te passo o texto, inclusive, e aí a gente vai dialogando em relação a ele, tá bom, gente? Então, foi muito bom estar com vocês. Uma boa noite para vocês, um bom início de semana e que Deus nos abençoe e nos proteja. Até a próxima, se Deus quiser. Então, vamos lá. Boa noite, Vanderlei, Linda, Vilma, Maria, Marcilene, Miriam, Setuba, o Daniel, Corineide, Bianca e também para você, Arnaldo. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe. Au revoir. Até a próxima. Alô, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Daniel Janke, se me chamar de senhor Arnaldo de novo, eu vou te rogar uma praga. E praga de espírita, quando pega, é ruim, hein? Que é isso, pessoal? Sou um jovenzinho, olha aqui. Olha para mim, Daniel, sou um jovem. Gente, obrigado a todos. E na verdade, não é? Todos nós estamos em busca de maiores e melhores conhecimentos, principalmente para que possamos perder o medo do desconhecido. Desejo a todos uma excelente semana. E para finalizar, Ave Maria, e aí encerramos. Fiquem em paz, em equilíbrio, com muita luz e sempre na companhia de cada espírito protetor que todos nós temos e na companhia do amado Mestre Jesus. Boa noite.